Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor seja sobre você. E eu estou muito empolgado, estou muito animado, porque essas lições são primeiramente para mim. Porque eu aprendo muito na vida de muitos homens de Deus, e eu tenho na Bíblia homens de Deus como referência. E quero dizer a você que estas lições estão a ser ensinadas para você aperfeiçoar a sua santificação no temor do Senhor e poderes de facto fazer a vontade de Deus, amar, temer a Deus, porque quando reunimos esses requisitos na nossa caminhada com Deus, no nosso relacionamento com Deus, as nossas orações são rapidamente ouvidas e são rapidamente respondidas, e tudo produz vida, cura, libertação. E há pessoas que precisam ser libertas no corpo, pessoas que precisam ser libertas e curadas na alma, pessoas que precisam ser ajudadas na forma de comunhão, de oração com Deus. Então, se você quer ouvir falar sobre fé, se quer ouvir falar sobre a cura divina, se quer ouvir falar sobre prosperidade material, financeira ou econômica, ou economia bíblica e outras coisas sobre família, você tem que ter um fundamento. E esse fundamento é o amor e o temor do Senhor. Então, você vai viver saudável, você vai agradar a Deus e você vai ter uma vida de sucesso. Vai ser prudente e vai fazer prosperar o seu caminho, o seu casamento, a sua família. Mateus 6, versículo 5 até 15. Disse Jesus: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprares em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará e vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E aqui, Mateus 14, versículo 23, diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou seja, a sós, e chegada a tarde já estava ali só. Meus irmãos, Jesus Cristo nos deixou um legado de como ter comunhão com Deus. A oração do Pai Nosso é uma oração padrão, mas é um legado de Cristo com itens que nos permite maximizar tempo, passando tempo a sós com Deus. E Jesus Cristo disse que devemos maximizar tempo para dar tempo, estar com Deus a sós. Existe oração em grupo, na igreja, isto é muito bom. Mas há algo ainda muito melhor que Deus exige dos seus filhos: estar a sós com o Pai, em um lugar a sós, em particular, para que possa ter comunhão a sós com o Pai. Porque orar não é monólogo, é diálogo entre duas pessoas, é uma comunhão entre duas pessoas, em que duas pessoas falam uma com a outra. Por isso é que Jesus Cristo disse para
fechar a sua porta, e a sós, o Pai que está em oculto, que vê secretamente, te vai recompensar. E você vai orar ao Pai. Orar é falar com Deus. Orar é estar na presença de Deus. Orar é ter comunhão com Deus. E Jesus Cristo começou por instruir como devemos ter essa comunhão com Deus. E começamos pelo Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 9. Escuta. Quando você está na presença de Deus a só, e você invoca a presença do Pai, você está a invocar aquele que é santo. Por isso é que Deus, na sua palavra, em 1 de Pedro 1, versículos 15 a 17, a Sagrada Escritura diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sendo vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem parcialidade julga segundo a obra de cada um, andai em temor, mais uma vez aqui o temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Em Hebreus 12, versículos 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos aqui já um princípio de entrar ou de estabelecer comunhão com Deus, ao invocar a presença do Pai, porque o seu nome é santificado, ele é santo. Então, entra sempre na presença de Deus, confessando pecados, eventuais pecados. Lembra-se, nós já não somos pecadores. E só é filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nem toda gente que vive nesse mundo é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que foi gerado em Jesus Cristo, o primogênito que ressuscitou dos mortos, que pela fé confessou Cristo como Senhor e Salvador, crendo na sua obra redentora, e o aceitou em sua vida. E como a salvação dom gratuito de Deus pela fé, não pelas obras, ele foi feito filho de Deus. Então, eventualmente pecamos, através do olhar, das coisas mais que pusemos diante de nossos olhos, através das redes da internet, da televisão, através das coisas que a gente ouve, os desejos dos nossos olhos, etc, etc, através de palavras torpes, ociosas, porque nem todo mundo ainda tem o espírito fortalecido, ainda aprendeu a viver no temor do Senhor. Então vai à presença de Deus confessando pecados. Por quê? Porque não somos mais pecadores. Jesus Cristo foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos novas criaturas. O pecado do passado já foi lavado no sangue de Jesus Cristo, Deus já esqueceu. Mas, como aprendemos nas lições anteriores, temos uma alma, temos um corpo. E há coisas que nos fazem contaminar. Eventualmente pecamos. Como diz lá em 1 de João capítulo 1, diz lá: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Eu vou ler para si. 1 de João, capítulo 1, versículos 8 a 10, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fizemos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Amém. São pecados involuntários, irmãos. Não aqueles pecados voluntários, porque a carne é fraca, e você se meteu no pecado com a carne. Não é nada disso. São pecados involuntários. Há pessoas que ainda não têm a vida santificada. Há filhos de Deus que vão à igreja,
quando sai da igreja, o disparate que não sai das suas bocas. Há outros que são incrédulos, falam coisas, o seu vocabulário não está ajustado ao vocabulário de Deus. E falam coisas incrédulas. E Jesus Cristo disse que de toda a palavra ociosa que o homem pronunciar, dará conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras, pelas nossas palavras seremos justificados, pelas nossas palavras seremos condenados. Então nós pecamos através também dos olhos. A nova aliança é exigente. Se você olhar para um homem musculado com bom aspecto e desejá-lo, você já pecou no seu coração. Se você olhar por uma mulher com bom aspecto e desejá-la, você já pecou, já cometeu adultério no coração. Então, existem eventuais coisas que involuntariamente nos fazem pecar, através de pensamentos. Também, enquanto você está a dormir, você pode pecar, através de sonhos. Antigamente, na antiga aliança, o sacerdote ministrava, ministrava o lugar santíssimo. Então, o tabernáculo era o átrio, lugar santo, lugar santíssimo. O sacerdote, quando tivesse que entrar no lugar santíssimo, onde está a presença de Deus, eles não dormiam, ficavam acordados, porque corriam o risco de não poder sair daquele lugar, ficarem lá mortos se tivessem pecado. Então, há eventuais pecados que nós cometemos, devemos confessar. Talvez nos irritamos contra alguém, pronunciamos uma palavra, falamos demais, alguém nos levou a murmurar ou apontar do dedo, julgo, falar vaidade, altivez. Então você vai confessar, porque diz 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 12, diz que o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, vai, porque nós somos santos, e estamos numa santificação progressiva. Já falamos sobre isso. Então comece a invocar o Pai, purificando a sua vida. Versículo 2. Venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Aqui é o versículo 10. Venha o teu reino. E eu vou ler alguns versículos bíblicos que falam do que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Romanos 14, versículo 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita os homens. E em que consiste o reino de Deus? 1 Coríntios 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. E na Bíblia Viva está escrito, o reino de Deus não é só falar, é viver pelo poder de Deus. Meus irmãos, o reino de Deus, segundo a palavra de Deus, eu não estou a fazer uma definição teológica, mas segundo a palavra de Deus, é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É virtude, é poder. O reino de Deus. Cristianismo não é religião, não é ritual. Religião é o caminho que o homem faz para poder chegar a Deus. E nesses caminhos o homem nunca encontra Deus. Mas cristianismo é o caminho que Deus fez para poder chegar a Deus. E esse caminho se chama Jesus. Então, cristianismo é viver 24 horas, segundo a palavra de Deus. 24 horas em Cristo. Não é só falar. É viver pelo poder de Deus. É viver pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus que sustenta todas as coisas aqui neste mundo. Todas as coisas criadas. A palavra de Deus representa a vontade de Deus, a autoridade de Deus, porque ela que sustenta todas as coisas. Então, você está a invocar o reino de Deus. Venha a nós, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, você está a chamar o reino de Deus.
Porque o reino de Deus é justiça, você está a chamar justiça. O reino de Deus é paz, você está a chamar paz. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Você está a chamar a presença do Espírito Santo para trazer alegria, para trazer tudo quanto Deus tem e que dá o Espírito Santo para quê? O reino de Deus é poder de Deus. Virtude. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra virtude significa disposição firme e habitual para o bem. Excelência moral, boa qualidade moral, ação virtuosa, castidade, austeridade no viver, qualidade própria para produzir certos resultados, propriedade, eficácia. Então, segundo a Bíblia, a virtude tem o significado de poder. Por isso é que em Atos 1, versículos 8, Jesus Cristo disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ás testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E em 1 de Pedro 2, versículo 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, no reino de Deus, você recebe o poder e você proclama as virtudes de Cristo, as boas novas de Cristo, o caráter de Cristo, a qualidade de Cristo. Como é o reino de Deus? Em Marcos 4, versículo 26 a 29, há a definição de como é o reino de Deus. Mas vou desenvolver isso já na próxima lição. E eu quero dizer a você que quando você invoca o reino de Deus, o que diz a Bíblia? Em Salmo 18, versículo 3 diz o seguinte: invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Está vendo? Salmo 22, versículo 3 diz: porém tu és santo que habitas entre louvores de Israel. Então significa que depois de você invocar a presença do Pai e santificar-se diante dele para estar na sua presença por meio da confissão de pecados, você pode de seguida entrar na presença de Deus com louvores, com cânticos, com hinos alegres, porque Deus habita no meio do louvor do seu povo. Você entra com louvor, com alegria. Por isso é que o salmista diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor, bendiga minha alma o Senhor, porque Ele é digno de louvor. Então, depois que você invoca o Pai, confessa pecados e Deus lhe perdoa, você entra com louvores, invocando o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Você é templo do Espírito Santo. Você é a habitação de Deus em espírito. O reino dos céus está dentro de si. O Espírito Santo está no teu espírito. O teu espírito é trono do Espírito Santo. O teu espírito é altar do Espírito Santo para te ministrar e ministrar às outras pessoas. Então, quando você começa a louvar o Senhor, samoldear o Senhor, você está a fazer manifestar a presença de Deus no seu meio. Você está a chamar a presença de Deus no seu meio. E você começa a sentir a presença de Deus. Isto é maravilhoso, meu irmão. Eu estou aqui, estou a falar para si, eu estou a sentir a unção de Deus em mim. Eu na minha comunhão eu vario muito. Eu faço a minha comunhão guiado pelo Espírito de Deus. Esse é o padrão do Pai Nosso, eu vario muito. Conforme o Espírito Santo me leva a ter comunhão. É interessante. Continuamos na próxima lição. Deus abençoe e esteja atento. Aleluia.